Olá abençoado, bem-vindo ao canal Sala da Graça. Quem vos fala é o irmão Mac, ministro do Novo Pacto da Nova Aliança. Hoje é domingo, né? Domingo são precisamente 18 horas e 27 minutos aqui na grande cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, ok? Hoje eu vou ministrar aqui um estudo bem como é que eu posso dizer, um estudo bem emblemático, né? Um tema bem emblemático, que é um tema que não ouvimos ser ensinado, pregado por aí afora, né? Mas como nós, ministros da Nova Aliança, temos o compromisso de anunciar a graça de Deus. Então, essa é a nossa missão, que a palavra corra. Então, eu vou abrir aqui o slide e estaremos estudando aqui esse tema maravilhoso. E o tema que estarei destrinchando hoje é a predestinação, ok? É um tema bem emblemático, né? É um tema que não ouvimos aí as pessoas ensinarem a pregarem esse tema. Mas hoje nós estaremos aqui iluminando os olhos do vosso entendimento com essa verdade, a predestinação, ok? Então vamos aqui, eu estou aqui na minha casa, aqui no meu estúdio, gravando esse ensinamento, essa mensagem maravilhosa da parte de Deus. Então vamos lá. Você está no canal Sala da Graça, bem-vindo ao canal e ouça a palavra predestinada de sabedoria de Deus. Ok. Vamos começar. Vou diminuir aqui minha imagem para não atrapalhar. De vez em quando eu vou ficar mexendo aqui, não se incomoda, que é para não cortar aqui as imagens, o escrito, né? Vamos lá. O tema predestinação, predestino, é a espinha dorsal da palavra de Deus. A mesma é uma verdade incontestável. A predestinação é a chave mestra para compreendermos o propósito de Deus para os eleitos. Abençoados, eleitos, antes da minha pessoa ser cortado pela graça de Deus, pela palavra do conhecimento, a palavra da verdade, eu passei muitos anos na religião, né? Cresci na Igreja Batista, minha mãe foi da Igreja Batista, depois da Igreja de Cristo, e depois eu ingressei no movimento pentecostal, né? Onde cheguei a exercer algumas funções, né, ministeriais ali naquele sistema religioso. Mas eu agradeço ao meu papai, né, meu pai da fé, o apóstolo, o outro, que recebeu essa missão de Deus de ensinar, de edificar a igreja. E hoje, com os olhos iluminados, liberto do sistema religioso, eu reino em vida, vivo a plenitude do Evangelho. Foi cortado pela graça de Deus. E antes, no sistema religioso, eu não compreendia o tema predestinação, como muitos não compreendem, como você, que ainda não foi cortado pela graça, também não compreende. Então eu vivia mais mergulhado no que dizia o Antigo Testamento, as Escrituras, os
livros históricos e não compreendia o que Paulo ensinava nas 14 epístolas. Lia as epístolas do apóstolo Paulo, falava, pregava ali algum texto, mas não conseguia compreender o que Paulo ensinava, o que Paulo falava. Até que Jesus Cristo ressuscitado, ele abriu os olhos do meu entendimento, aclarando a minha pessoa, os meus olhos, para compreender o que Paulo estava ensinando. Que a Paulo foi dada a missão a revelação, a missão de pregar o evangelho da incircuncisão. Não o evangelho que Pedro e os demais ensinavam, mas foi a Paulo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu palavras inefáveis, recebeu a graça de Deus. A ele foi facultado o evangelho da graça. Mas Paulo foi, mas ele disse que viria outro e edificaria sobre o fundamento. E esse outro, Jesus Cristo, ele edificou a sua igreja sobre o fundamento. E hoje nós, em graça, que estamos fazendo a palavra correr, Paulo diz: falei porque criei. Adorar a Cristo com entendimento. Essa é a verdadeira adoração. Então nós temos a missão de falar, fazer com que a palavra de Deus corra. Então, o tema predestinação é um tema, uma verdade incontestável. Não podemos negar. É um plano de Deus, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus sendo manifesta. É a vontade de Deus que foi manifestada através dos seus filhos, através de Jesus Cristo na cruz, através do seu propósito antes da fundação do mundo. Então, predestinação já diz, predestino. Então ele destinou um povo santo, sem mácula, sem pecado, que foi justificado na cruz, que foi circuncidado o corpo carnal e o espírito foi restaurado, santificado, e hoje somos a nova criatura. Então, nós estaremos vendo esse mistério predestinação através desse estudo. Então, eu quero ler alguns textos, que vai evidenciar o tema predestinação. Então, aqui no ponto 1, vamos ver aqui testemunho bíblico da predestinação. Nós estaremos vendo o testemunho bíblico da predestinação. Nós estaremos lendo Efésios capítulo 1, verso 4, onde Paulo diz o seguinte: como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem mancha, na presença dele, em amor. Na primeira parte aqui do verso, que diz assim: como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de existir o mundo físico, o Senhor já tinha nos escolhido nele, para sermos santos e sem mancha, na presença dele, em amor. Veja que é um propósito, é a vontade de Deus. O tema predestinação é a espinha dorsal da palavra de Deus. Vamos continuar lendo aqui. Efésios, capítulo 1, verso 5. Continuando, diz assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo
a satisfação da sua vontade. Veja, segundo a satisfação da vontade dele, não da minha vontade, da sua vontade, da vontade do sistema religioso, não, mas da vontade de Deus. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então veja que somos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo a satisfação dele, da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11, diz assim: nele em que fomos escolhidos como herança. Olha, fomos escolhidos em quem? Em Deus, no próprio Deus. Nele em quem fomos escolhidos como herança, sendo predestinados de acordo com o propósito de quem opera todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não segundo o conselho dos homens, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Se Deus quis assim, Ele é Deus. Então, somos predestinados, somos eleitos, somos perfeitos, somos herança do Senhor. Palavra maravilhosa, né? Lendo aqui Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo escreve o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, veja, de antemão, poxa, você não tinha sido nem gerado no ventre da sua mãe, mas de antemão, pois aqueles que de antemão conheceu, ele já conhecia, estava separado ali. Você estava separado, eu estava separado, a igreja estava separada. De antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus de Nazaré foi o primogênito e nós somos a imagem, como ele diz aqui, a imagem de seu Filho. Abba Pai, isso é uma maravilha. Eu declaro seus olhos sendo iluminados com essa verdade tremenda, uma verdade que transforma, uma verdade que corta o nosso entendimento. Lendo aqui Romanos capítulo 8, verso 30, diz assim: e ao que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Somos chamados, somos justificados, somos glorificados. Veja que maravilha, somos a raça perfeita, né? A super raça. Ele nos chamou, ele nos justificou e glorificou. Quando Jesus foi crucificado na cruz, a igreja, os eleitos, os predestinados também foram crucificados com ele e ressuscitados com ele. Abba Pai. Vamos aqui para o ponto 2, que fala de temores. Que diz assim, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a missão dos eleitos. A nossa missão é fazer a palavra correr, é pregar. Paulo diz, falei porque criei, falei porque criei aqui na mente. Quando somos cortados com o evangelho da graça, passamos a crer nessa verdade e falamos. Mas talvez muitos digam assim: bom, se somos predestinados, então não há necessidade de pregar o evangelho.
Talvez isso passe pela sua mente. Então é bom demais, se somos predestinados, então não há necessidade de pregar o Evangelho. Não é isso que Paulo ensina aqui. A necessidade de pregar, a necessidade de fazer a palavra correr, para que esse Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo, venha iluminar os olhos do vosso entendimento. Então ele diz aqui: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja? Então a necessidade da pregação é para quê? Para pessoas crerem, para as pessoas ouvirem essa verdade maravilhosa. Abba Pai. Vamos prosseguir aqui, continuando no mesmo ponto. Deus é injusto. É outra questão que as pessoas levantam, os religiosos levantam. Deus é injusto, que escolhe uns e a outros não. Então Deus é injusto, que não escolhe a todos. Então vamos ver o que Paulo diz em Romanos capítulo 9, verso 14. Que diremos então? A injustiça da parte de Deus? Ele diz: de modo nenhum. Em outras versões diz: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, de modo nenhum a injustiça. Deus é justo. Ele não é injusto. Romanos 9:20 diz assim: quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que foi formado pode perguntar a quem o formou? Por que me fizeste assim? Aqui nós vemos a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele faz do jeito que quer, ou fez do jeito que ele quis fazer. Então, ele não é injusto. Deus, ele é justo. Aí está a justiça de Deus, a soberania de Deus e a justiça de Deus em nossas vidas. Outros dizem: já que é assim, podemos fazer o que der na cabeça. É outro ponto que a religião levanta, que os religiosos levantam. Viver como queira, já que estamos todos predestinados? Negativo. Temos um chamado para andarmos em novidade de vida. Ou seja, se eu fui cortado com o Evangelho da Graça, se eu fui transformado, eu passo a usufruir esta verdade e andar em graça. Como diz assim, em novidade de vida, reinando em vida. Passamos a reinar em vida quando tomamos posse dessa verdade, da graça de Deus. Graça e apostolado. Então Paulo diz aqui em Romanos 6, capítulo 6, verso 1, o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Continuando, eu devo andar do jeito que quiser, segundo a minha cabeça, porque eu sou predestinado? Não. Nós temos um chamado para andar em novidade de vida. Então, a graça de Deus é a única verdade que faz os filhos, os eleitos, a reinarem em vida aqui na terra. Pois somos o governo de Deus. Somos ovelhas de um aprisco perfeito. De modo nenhum, como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos neles. Não. Eu morri com Cristo, você morreu com Cristo. Fomos libertos da lei do pecado. Então, de modo nenhum Deus é injusto, de modo nenhum podemos utilizar as verdades de Deus para viver como dá na cabeça. Anote isso. De modo nenhum Deus é injusto
e de modo nenhum podemos utilizar as verdades de Deus para viver como dá na cabeça. Vamos para o ponto 3, estou quase terminando o estudo. Como toma lugar a predestinação? Romanos 9:11 diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou praticassem o bem e o mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja, como tomar lugar a predestinação? Por meio da eleição, antes da fundação do mundo. Os eleitos tomaram posse dessa verdade. É tremendo. Deixa eu só dar um ajuste aqui, abençoados. Lendo aqui João, um livro histórico. Veja que João, Mateus, Lucas não são evangelho. Os tradutores foram infelizes de colocar evangelho de João. Não, são livros históricos. Então, no livro histórico de João, capítulo 15, verso 16, diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para ires e produzirdes frutos, e o vosso fruto permaneça. Veja, não existe livre-arbítrio. Em relação à salvação, não. Se tratando de espírito, não. Nem de ministério. Às vezes as pessoas confundem aí, pegam os textos por falta de entendimento, eles misturam tudo, né? Então, em relação à salvação, eu fui salvo no espírito, não a minha carne. A minha carne está escrito que se corrompe a cada dia, mas o meu espírito se renova a cada manhã. Então, eu serei transformado, que o meu corpo carnal, nós estamos aguardando a transformação, pois o meu espírito agora está perfeito, né? Porque o que Adão fez estragou, o segundo Adão, que foi Jesus de Nazaré, ele santificou, né? Ele pagou a dívida, ele nos purificou. Um único sacrifício, não vários, nos purificou para sempre. Então somos purificados, somos perfeitos. Então ele diz que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzir frutos, e o vosso fruto permaneça. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: antes de formar-te no ventre te escolhi. Olha, antes de formar-te no ventre te escolhi. No ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. E antes de tua saída do útero, essa versão ela é uma versão muito boa, ela é bem clara. Então, antes de sair do útero, te consagrei profeta para, aí diz aqui, para povos te nomeei. Então, fala de nomeação também, né? Fala aqui de ministério, mas está dizendo aqui que ele escolheu nós, os eleitos, os predestinados, a ovelha de Jesus Cristo. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, antes de estarmos, de sermos gerados no ventre da nossa mãe, antes de sair do útero da nossa mãe. O Senhor já tinha nos escolhido. Abba, Pai. Romanos 10, 23. Vamos ler. E diz assim: e Isaías ousadamente diz: fui encontrado pelos que não me procuravam. Veja, não procuramos a Ele. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Nós não perguntávamos por Ele, mas Ele já tinha já tinha eleito o seu povo, né? Já tinha separado, já tinha predestinado o seu povo.
Então é isso aí, abençoado. Espero que você tenha compreendido essa verdade. Mas antes de concluir, vamos encerrar com Jeremias 10:23, que diz assim: sei, Senhor, que o homem não é senhor de seu caminho. Essa versão aqui ele diz assim: sei, Senhor, que o homem não é senhor de seu caminho. Veja, eu não sou senhor do meu caminho. Ele me predestinou, não fui eu. Não existe livre-arbítrio. E o homem que caminha nem sempre pode determinar seus passos, né? Então, eu não sou senhor do meu caminho. Ele me predestinou, me separou, não fui eu que escolhi. E o homem que caminha nem sempre pode determinar seus passos. Ou seja, aqui no pouco de tempo que resta nesse nosso corpo carnal, nem sempre podemos determinar os nossos passos. A gente faz tantos planos. A gente lembra de Jonas, né? Deus manda Jonas ir para um determinado lugar, e Jonas ele tenta determinar seus passos, indo para outro lugar. Veja, e Deus cria uma situação para trazer Jonas para o propósito que Deus tinha com ele. Então, para um pouco, desacelera e pensa: você está fazendo o que Deus separou você para fazer? Você é um eleito, um predestinado, é um filho de Deus, é um santo. Talvez Deus tenha separado você para um propósito ministerial, como ministro do novo pacto, para fazer a palavra correr, para pregar essa verdade. Não temos que ter essa verdade só aqui na nossa mente, mas temos que confessar a verdade, o evangelho da graça de Deus. Então é isso aí, receba sem limites. Espero que você tenha sido cortado por essa verdade maravilhosa. Desde já quero te convidar a deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e começar a desfrutar da tua posição em Cristo, que é de um perfeito e completo. Abba Pai, você é um abençoado. Até a próxima aula, abençoados.